Boa noite. Todo mundo me ouve bem? Olá, Erison, boa noite, todo mundo. Oi, Nive, boa noite. Bem, Oi, Olá, boa Adriana. noite. Olá, Renan e Andréia. Oi, boa noite. Boa noite. Vamos lá dar início ao encontro de hoje. Boa noite. Vocês conseguiram ler o texto? Boa noite, Franciele. Um textinho um pouquinho grande, né? Assim como é o da semana que vem, né? O projeto para psicologia científica. Mas são três textos que eu acho muito necessário, né? Tanto o texto que nós começamos na semana passada, que estudamos semana passada, que é o texto sobre o tratamento anímico ou tratamento psíquico, esse texto que é sobre a concepção das afasias, e o texto da semana que vem, que é o projeto para uma psicologia científica. Então, bem, a ideia de hoje, né, assim como na semana passada, apresentarmos as principais ideias e contribuições, ou os principais eixos, né, do texto, para daí a gente conseguir entender um pouquinho onde que se fundamenta o da, método da técnica psicanalítica, né, o fundamentos da técnica, que é justamente o nome do nosso grupo. Bem, então olha, na semana passada a gente viu um pouquinho sobre o tratamento psíquico e aqui o Freud já coloca o poder de cura voltado para a palavra. No texto sobre as afasias, né, nós ainda temos o Freud na tentativa de compreender e tratar as neuroses, e é isso que vai levar o Freud a essa primeira formulação sobre o conceito de representação. Então, a primeira formulação que nós temos de Freud em relação à representação acontece em 1881, que é nesse trabalho, que é uma monografia crítica intitulada sobre a concepção das afasias. Esse texto ele é importante por dois aspectos. O primeiro, porque ele vai levar, né, ou ele vai fornecer como fundamento para toda a teorização da metapsicologia freudiana. E o segundo, porque aqui Freud, ele, ao conceituar a representação, ele entende que a representação ela é entendida como um processo minêmico. E ele define esse processo minêmico como a essência do psiquismo. Ou seja, para Freud, a representação é um processo minêmico, que é um processo anterior à consciência. Então vejam que aqui nós já temos aí um caminho trilhado, né? Ou um caminho a ser trilhado, tanto para a conceituação do inconsciente, mas especialmente para o aparelho psíquico. Quando nós falamos, né, quando eu disse mais cedo, agora há pouco, que esse trabalho de Freud, né, essa conceituação da representação, ela fornece o fundamento dessa teorização da metapsicologia, é no sentido de que, primeiro, metapsicologia é o processo pelo qual nós temos a condição de descrever o funcionamento psíquico em seus aspectos tópico, dinâmico e econômico. Tópico no sentido de lugar, mas não é uma localização anatômica, e sim onde as coisas estão dentro do aparelho psíquico. Dinâmico, no sentido de funcionamento, de um dinamismo, e econômico, como que se investe e contra-investe energia. Então, a lógica de representação nesse primeiro momento é fundamental para a gente entender todas essas coisas. Uma, porque Freud situa a localização da representação e, a partir do momento que a representação é entendida como uma essência para o psiquismo, para a consciência, Freud está mostrando que já há um processo que acontece de forma independente da consciência. Então, bom, vamos voltar aqui para o slide. Na aula passada, né, no encontro passado. Então,
a gente terminou com esse tópico, né? Com esse esqueminha, que hoje a gente vai acrescentar um andar nele. Então, nós temos, em 1890, o texto do tratamento psíquico como conceito. Aqui nós temos a apresentação da palavra, né? Como um efeito terapêutico, mas também como um instrumento, né? Um instrumento desse tratamento. Aqui o Freud começa a fundamentar a técnica da escuta e da fala, e toda a contribuição posterior nós vamos ter a cura pela fala e especialmente o início, né, assim, a concepção do conceito de transferência. Eu peguei um trecho de uma carta que o Freud envia a Fliess em 2 de maio de 1881, né? Esse texto das afasias, se eu não me engano, vai ser publicado em outubro, que Freud diz o seguinte: dentro de poucas semanas darei a mim mesmo o prazer de enviar-lhe um pequeno livro sobre a afasia, pelo qual eu próprio nutro um sentimento caloroso. Esse texto ele é extremamente importante por algum motivo, né? Ele ficou fora daquela primeira coleção, né, das obras freudianas, né? Ele ficou fora, por isso que ele não é tão conhecido. Mas por que ele é tão fundamental? Porque em 1900, quando Freud escreve o texto sobre a interpretação dos sonhos, depois, em 1915, quando Freud apresenta o texto sobre o inconsciente, em outros momentos, quando Freud vai apresentar o funcionamento do psiquismo, Freud já situa as representações, né, dividindo a representação em representação de coisa e representação de palavra, também fazendo uma separação do que seria uma representação e um representante, né, que o representante estaria então ligado à pulsão. Mas em todos esses textos, Freud não vai se dar o trabalho de explicar novamente o que é uma representação e nem a sua distinção, porque ele já fez isso em 1891. Então, por isso que para a gente entender o fundamento da técnica psicanalítica, a gente precisa ir lá onde de fato está fundamentado, né? Então, esses 3 textos, ao meu ver, eles são cruciais, né, para a gente entender todo o pensamento freudiano, né, todo o esboço freudiano de tudo aquilo que estava sendo construído nessa época. Então, apoiado nessa particular compreensão entre os fenômenos transferenciais e o poder da palavra, né, que foi o que a gente pensou um pouquinho na semana passada, Freud formula a ideia de um aparelho de linguagem. Aparelho de linguagem é o primeiro nome que o Freud vai dar para o aparelho psíquico, né? Então, nós temos 3 aparelhos. O primeiro é um aparelho de linguagem, que Freud apresenta neste texto. Depois nós temos o que o Freud vai chamar de um aparelho de memória, que ele apresenta no texto de 1895, que é o texto do projeto. E, finalmente, depois que ele abandona toda a teoria da sedução, Freud apresenta em 1900 o aparelho psíquico. Mas, bem, estamos aqui ainda no aparelho de linguagem, onde o Freud introduz a problemática dos lapsos linguísticos. Vejam, aqui Freud estava pensando qual a etiologia, a causa, né, da afasia, que nada mais era do que um lapso linguístico. Vejam que o embrião para o pensamento freudiano do que seria as formações do inconsciente estão aqui. Então, nesse texto, Freud apresenta o que seria o aparelho de linguagem, ele conceitua a representação palavra e representação coisa, já fazendo uma distinção entre ambas. O interesse do Freud, nesse primeiro momento, está no mecanismo da paralisia histérica, porque um dos sintomas presentes na histeria dessa época era a perda da fala. As histéricas simplesmente paravam de falar. Isso que vai fazer Freud, então, começar a questionar a teoria da localização cerebral. Nessa teoria da localização cerebral, o que nós temos? A hipótese de que a afasia seria resultante de uma lesão
em alguma parte específica do cérebro. Então, vocês viram que no texto, o Freud vai fazer uma crítica, um questionamento, tanto ao Wernicke, tanto ao Paul Broca, né, que foram os responsáveis por identificar tanto a área motora da fala, né, quanto a área sensorial da fala. Então, para esses autores, se eu tiver uma lesão em uma dessas áreas, né, é isso que seria a causa da etiologia, da afasia, perdão, e é isso que o Freud vai questionar aqui. Então, Freud vai questionar a teoria da localização cerebral para mostrar que há um paralelismo entre o fisiológico e o psíquico. Então, veja, a partir desse momento, Freud diz que todo processo psíquico não começa quando o processo fisiológico termina. Então, não é uma lógica mais de causa e efeito. Freud vai dizer que é um processo que acontece em paralelo. Então, quando Freud fala em mecanismo, não é puramente no sentido de estabelecer uma relação mecânica, mas de assinalar o paralelismo entre duas ordens de processo. Quais são esses processos? Os elementos sensoriais, que são entendidos e chamados como impressões, e os elementos psíquicos, que vão ser chamados de representações. Vejam que toda a lógica, né? Freud era mecanicista, né? Uma influência dos seus professores, e essa influência vai contribuir com que Freud construa o aparelho psíquico. Então, veja, o aparelho psíquico tem um mecanismo de funcionamento. Então, para o Freud chegar nesse mecanismo de funcionamento, ele começa a entender, primeiro, que é a representação e o quanto esse processo acontece paralelo ao processo psicológico, ao processo fisiológico, perdão. E o mais importante, que a representação é a essência do psiquismo. Ou seja, é um processo psíquico que acontece anterior à consciência. Então, bem, não há aqui uma relação de causalidade entre o que seria o fisiológico, ou seja, o nível nervoso cortical, e o psíquico, que é o registro da representação, mais um paralelo. O que a gente pode tirar de mais importante aqui? Que nós temos um aparelho funcionando em termos de processo, não em termos anatômicos, mas em termos de processo. Ou seja, é mais importante o processamento, as conexões, do que, de fato, as partes anatômicas. Ok? Esse é o ponto fundamental, porque é daqui que o Freud vai caminhar para a conceituação do inconsciente e do aparelho psíquico. Nós temos três noções principais desse texto. A primeira, que o Freud escancara isso durante todo o texto, que é essa crítica ao localizacionismo, né? Então, Freud diz, primeiro, que a linguagem não pode ser reduzida a um centro da palavra, né? Como que esse centro da palavra fosse uma parte específica do cérebro. Para Freud, a linguagem é muito mais do que isso, e todos os elementos da linguagem estão espalhados por todo o território cerebral, não tendo como afirmar que uma parte é específica para determinado funcionamento. Freud aqui apresenta uma ideia de processo, né, isso vai ser confirmado em 1970, quando a gente tem os estudos sobre a epigenética, né? Então, o que seria isso? Em 1891, Freud está dizendo que o processo é mais importante do que a área, do que a localização cerebral. Todos os estudos da epigenética dizem isso, que mesmo se eu tiver uma parte do cérebro lesionada, né, o órgão tem a capacidade de transferir as funções para uma outra área. É isso que acontece, por exemplo, em casos de AVC, né? Então, o paciente tem um AVC isquêmico, né? Ele pode perder a fala,
mas ele tem ali um intervalo, né, em alguns casos, de até 2 anos. Se fizer fono, fizer fisioterapia, ele consegue recuperar tudo isso. Ou seja, a teoria da localização cerebral não se sustenta. Porque mesmo se eu tiver uma parte do cérebro lesionada, essa função pode ser operada em outro lugar. Então, Freud está dizendo que o processamento é muito mais importante que isso, e Freud vai colocar no processamento, ou melhor, na perturbação desse processamento, ou nas palavras de Freud, na perturbação das conexões entre os sistemas de representação, a etiologia da afasia. É aqui que dá assim, um gancho para o Freud pensar os lapsos de linguagem, os lapsos de escrita, né? E depois todas as formações do inconsciente. Segundo ponto principal do texto. Freud apresenta o que ele vai chamar de representações psíquicas. Né? E esse nome em psicanálise fica um pouco ambíguo, porque quando nós já falamos de representação, já estamos dizendo que é algo que é psíquico. Então, vamos cortar esse psíquico e Freud está falando de representação. A representação é a base do psiquismo. Freud vai pegar essa representação e vai distinguir 2 níveis dela, sendo uma o que o Freud vai chamar de representação de coisa e outro representação de palavra. Em algumas traduções, vocês podem encontrar essa representação de coisa como representação de objeto, certo? Mas normalmente é representação de coisa. E depois nós temos a noção da palavra, então aqui Freud explica como que a palavra é formada e o aparelho de linguagem. Então, já adiantando, para Freud, a palavra é multimodal e ela acontece devido a um campo de associações. Esse campo de associações que fariam essas conexões entre os sistemas de representações é o que Freud dá o nome de aparelho psíquico, aparelho de linguagem nesse momento. Vejam que quando Freud fala de sistemas de representações, a ideia de sistema também já está presente aqui. Tanto que, em 1900, ao conceituar o aparelho psíquico, né, Freud vai chamar o primeiro de sistema. Sistema inconsciente, sistema pré-consciente e sistema consciente. Por que sistema? Porque cada um deles tem um funcionamento, tem uma estrutura. Né? Freud não vai avançar, né, nessa estrutura linguística desses sistemas, mas isso vai ficar a cargo de Lacan. Né? Quando Lacan chega e fala que o inconsciente está estruturado como uma linguagem, eles vão perceber que no encontro de hoje, né, isso já está presente em Freud em 1891. Então, primeiro ponto. A palavra é uma representação complexa. Ou seja, a palavra não retira toda a sua unidade de uma impressão. Falando de outra forma, a palavra não tem toda a sua origem, todo o seu elemento de uma única questão fisiológica, de uma questão biológica. Quando Freud diz que é uma representação complexa, Freud também vai trabalhar a ideia de representação como um efeito de um conjunto associativo. Então, ao falar de representação, já estamos falando de um conjunto de associações. Essas associações são os traços minêmicos. Os traços minêmicos seriam essas marcas das inscrições sensoriais. E aqui o Freud vai separar, então, o que seria uma representação de coisa e uma representação de palavra. Mas antes de a gente chegar, é importante entender isso. Então, a palavra é uma representação complexa. Então, a gente pode ter como exemplo a ideia do poema. Então, veja, o poema se compõe do alfabeto, mas não se reduz a ele. O poema, ele é o efeito de um arranjo singular das letras. Cada nova combinação produzida entre as letras dá origem a um poema diferente.
Lacanianamente, a gente podia dizer que a cada vez que eu tenho um encadeamento, né, ou eu mudo ali a estrutura da cadeia significante, eu também vou ter um sentido diferente. Mas veja que Freud tá mais tranquilo, né, do que Lacan nesse quesito. Assim, a fala não reproduz a anatomia cerebral. A fala expressa todas as associações entre os processos fisiológicos que acontecem acontecem concomitantemente com os processos psíquicos. Freud vai dizer então que a afasia não é causada por uma etiologia no órgão, não é uma etiologia em alguma lesão no cérebro, mas sim numa perturbação desta dinâmica. Isso é fundamental. Porque o Freud está dizendo que não importa onde algumas coisas estejam localizadas, desde que elas funcionam. Então, a dinâmica que é importante. São as associações as responsáveis pela estruturação do aparelho de linguagem. Não há, então, como separar representação de associação, uma vez que a representação é um conjunto associativo. Então, agora, nós temos, de fato, um aparelho funcionando em termos de processo. Para Freud, é impossível termos uma sensação sem antes uma associação. Quando a gente começar a chegar aqui nessa lógica do aparelho de linguagem, dá para a gente ver como que a palavra vira palavra, passando por esse processo de associações, desde o sinal sensorial, né, até, de fato, a produção da fala. Do ponto de vista freudiano, né, claro. A palavra, então, corresponde a uma associação de imagens mnêmicas ou representações. Vocês já devem ter visto o Freud falando em traços mnêmicos, imagens mnêmicas, em várias partes, né? E o Freud dá sempre uma ênfase, uma importância muito grande a isso. Por quê? Porque a palavra é fruto de uma representação, essa representação é fruto de uma associação do quê? De traços mnêmicos. Então, assim, traduzindo, o que o Freud está dizendo é que a palavra, ela é o produto final de todas as experiências que uma pessoa teve, que uma pessoa viveu. O significado da palavra, então, não decorre das impressões, não decorre simplesmente do acontecimento, mas sim de uma articulação. Quando Freud vai explicar essa articulação, é que ele começa a apresentar ou diferenciar a representação coisa e a representação palavra. Aqui a gente pode pensar, eu estou tentando não adiantar as coisas. Tem umas coisas que parece que é mais forte, né? Aqui a gente pode adiantar, por exemplo, toda a lógica Toda a lógica não, né? A conceituação do trauma, né, como acontecimento em dois tempos, assim como a memória enquanto um processo editável. Então, por que esse processo pode ser editável? Por que o trauma acontece em dois tempos? Porque não é importante o acontecimento em si, e sim como esse acontecimento ser representado. Então, o que o Freud está dizendo ao falar que a representação é um processo complexo é de que a realidade psíquica não é simplesmente uma cópia da realidade objetiva. Ela é uma construção outra. Então, pensa nesse sentido de construção, né? Mesmo nós tendo os vários elementos, os mesmos elementos, quando cada um de nós vai construir alguma coisa, o produto sai de uma forma diferente, porque a gente tem a nossa forma de construção. Ou seja, a forma singular de representação é o que vai determinar o acontecimento para essa pessoa.
Então, para Freud, o trauma não é o evento traumático. Então, eu tenho um evento traumático no momento em que o psiquismo não consegue dar conta disso, e se quando o psiquismo tiver condições de fazer as articulações, as representações, e ele não o fizer, aí sim que um trauma vai estar instaurado. Eu vou enviar para vocês um texto de uma colega que eu gosto bastante, que é a Adela Stoppe de Geller. A Adela me enviou esse texto já vai fazer um tempo. É um texto quando ela fala sobre a necessidade do trauma. E ela vai trabalhar essa necessidade do trauma, fazendo aí uma diferenciação entre Freud e Lacan, mas trabalhando um estudo de caso. É um texto muito, muito, muito rico e eu acho que fica muito mais clara, né, essas questões. Alguém mandou alguma coisa aqui no chat? O Erickson, Oi. isso que você trouxe do texto da Adela é no sentido do trauma enquanto constituinte, da É, necessidade, tá? na necessidade, isso. Porque o Freud entende como acidente. E o Lacan vai falar que esse acidente é necessário. Né? Então, assim, quando o Lacan apresenta o inconsciente estruturado como uma linguagem, né, é preciso que haja, de fato, esse evento traumático, né, que a gente pode entender aí como a inscrição da falta, para que daí a fantasia opere. Freud vai dizer que isso é um acidente, né, que acontece, mas Lacan, na conceituação da subjetivação, na conceituação do sujeito, ele pensa isso como necessário, um acidente necessário, né? Eu que escrevi, eu lembrei da poesia do Arnaldo Antunes, né? Das músicas do Arnaldo Antunes, né? É, tem uma música dele que eu estava pensando, uma que começa na pandemia, eu acho. Agora esqueci o nome. Não, Viagem de Enfim, Sexta-feira. é. Há sempre boas viagens de sexta-feira, né? Então vamos lá, primeira coisa, né? Vamos começar a, a desenhar, se é que a gente pode chamar assim, o que seria esse aparelho de linguagem, o que seriam essas representações. Então, Freud entende a representação como a representação coisa, como essa marca psíquica ligada diretamente à percepção sensorial de um objeto, de uma coisa. Né? Eu gosto muito da ideia de coisa, porque coisa pode ser qualquer coisa. Né? Então, assim, Freud, nesse sentido, era preguiçoso em dar nome. Então, a representação de coisa. Por quê? Porque é uma coisa. Que coisa? Qualquer coisa. Né? Então, até eu saber que coisa é essa, eu preciso, então, traduzir essa representação de coisa. Então, ou seja, quando eu traduzo essa representação de coisa, o que eu tenho é uma representação palavra. Vejam que a lógica da tradução já está aqui, e essa lógica da tradução é muito interessante. Por quê? O aparelho precisa traduzir algumas coisas, porque elas estão em outra linguagem. Para quê? Para produzir sentido. É isso que faz Freud avançar nesses estudos. Porque ele primeiro constrói um aparelho de linguagem e ele começa a perceber que esse aparelho de linguagem tem condições de produzir sentido e, portanto, um efeito no sujeito. É aí que Freud vai caminhar, então, para o projeto. Para pensar, então, como que as memórias são armazenadas e como que a consciência, então, qualifica essas experiências. Mas, bem, voltamos aqui em 1891. Aqui nós temos ambas as representações. Então, na parte de cima, nós temos a representação coisa, e na parte de baixo, nós temos a representação palavra. A representação coisa é essa associação do quê? Das imagens minêmicas ligadas pelos sentidos visuais, táteis e acústicos. Freud vai dizer que essa representação é um complexo aberto. Né? E por ele ser aberto, ela pode se ligar com outras representações. Então, ou seja, se ela fica sempre se ligando com outras representações de coisa,
né? Isso não dá possibilidade de construir um sentido. Então, para ter um sentido, eu preciso começar a fechar essa experiência, a fechar essa associação. Então, quando eu fecho essa representação via uma tradução, eu já estou numa representação de palavra. Ou seja, há uma articulação entre a imagem de som, ou seja, a imagem acústica, com a imagem visual do objeto. É essa articulação que, para Freud, produz um efeito de sentido. Alguém disse aí no chat que dá para a gente pensar a experiência dos bebês. E sim. Então vejam, quando o bebê vê algo pela primeira vez, o que nós temos é uma imagem mnêmica visual. O bebê ainda não fala. Alguém vai precisar dizer para ele o que ele está vendo. Então, ou seja, é essa articulação daquilo que a criança está vivendo e de que alguém está falando para ela que vai dando condições de construção, não só de representação, mas de sentido para as coisas. Então, veja, quando o bebê vê algum negócio peludo, esse negócio peludo pode se associar com várias outras coisas peludo. Então, pode ser um casaco, pode ser uma coberta, pode ser um travesseiro, mas pode ser um cachorro, pode ser um gato. Então, ou seja, vejam que enquanto isso está aberto, pode ser qualquer coisa. Eu preciso articular esse peludo com algum som, com alguma imagem visual, com alguma imagem acústica. Então, se esse som faz au-au, já é alguma coisa. Então, veja, a linguagem vai sendo constituída e ela sempre vai sendo alterada, as representações sempre vão sendo alteradas. Então, ele pegou essa bolinha peluda, a mãe falou au, au. Aí, toda vez que o cachorro vê uma bolinha peluda, au, au. Por quê? Ele associa. Aí a mãe, não, esse é miau. Ou seja, tem uma outra, que aí forma, então, uma outra representação. E aí depois, quando ele vê de fato um cachorro e a criancinha já está maiorzinha, fala assim, au, au. Aí a mãe fala assim, não, não, é cachorro. Ou seja, tem duas formas de articular isso. Então, se eu pedir para cada um de vocês agora desenhar uma árvore, não vai ser o mesmo desenho. E não vai ser a mesma árvore. Porque a forma com que cada um de vocês representou a árvore tem a ver com a forma que isso foi vivido, né? E o melhor jeito de dizer isso é representado. Então, ou seja, para Freud, a consciência vem depois disso. Ou seja, a palavra estaria na consciência. Então, quando isso vira uma palavra, toda a construção dela, toda a articulação dela veio anterior. Já a representação palavra, então, seria essa marca psíquica ligada à palavra, ou seja, ao som articulado, ao signo linguístico. Ela é composta por imagens acústicas, visuais, no caso de leitura, motoras da fala, do ato de falar, e até táteis no sentido de uma escrita. Então, o valor dela não está em cada imagem isolada, mas na associação dela. Então, lembra lá do exemplo do poema. Então, eu posso ter várias letras, mas dependendo de como eu junto as letras, forma uma palavra diferente. Dependendo de como eu junto as palavras, forma um texto diferente. E por aí vai. Então, o ponto-chave aqui é que, para o Freud, a vida psíquica emerge quando há essa ligação entre representação coisa e representação palavra. E aí Freud chega à ideia de tradução. Então, a representação palavra funciona como uma tradução de uma rede de representações inconscientes. Aqui a gente já tem uma construção topológica. Então, topologicamente, representação de palavra não está no mesmo lugar que representação de coisa. Por isso que representação de palavra precisa traduzir a representação de coisa. Quando Freud fala que a representação de coisa é um complexo aberto e que pode se ligar com várias outras coisas,
É daqui que o Freud vai começar a pensar o que ele vai chamar de processo primário. Processo primário, né, é esse processo baseado no quê? Na condensação e deslocamento do que? Das representações. Então, eu condenso as representações, eu junto. Se eu não conseguir traduzi-las, né, se elas forem barradas, eu então desloco essa representação para quê? Para uma outra representação. Mas, enfim, a gente vai chegar nessa parte, né? Mas só para vocês verem onde que isso nasce. É importante notar que toda tradução implica a passagem entre duas linguagens diferentes. Então, veja, para quem daqui assiste filme legendado, mas conhece a língua, vê que aquilo que está passando a legenda não é necessariamente aquilo que a pessoa falou. Né? Então, em francês, eu sempre uso esse exemplo, mas eu acho que ele é bem didático. Né? Em francês, se fala Je suis bien de ma peau. Se eu for traduzir literalmente Je suis bien de ma peau, que seria eu estou bem, seria a tradução, né, literal. Eu me sinto bem na minha pele. Isso no Brasil não faz sentido. Oi, Nívia, como é que você tá? Eu me sinto bem na minha pele. Mas tem como você tá fora dela? Não faz sentido. Então, ou seja, na hora que eu vou fazer a tradução, para que isso tenha sentido, alguns elementos são perdidos. Alguns elementos ficam. E aqui está um ponto muito interessante. Para Freud, as lembranças são formadas a partir da representação palavra. Ou seja, se a representação palavra, ao traduzir este acontecimento, já o traduz faltando elementos, aquilo que você lembra não é de fato o que aconteceu. Então, as lembranças e os sentimentos são constituídos aqui. Então, quando o povo fala, mas o Freud é muito pessimista, porque ele sabe que os sentimentos podem te enganar, porque eles ainda talvez não foram totalmente traduzidos. Então, isso significa que é sempre um resto, algo que se perde, um sentido que escapa. Assim, traduzir é apenas uma tentativa de aprender aquilo que, por estrutura, nunca se deixa capturar por completo. Desse eixo aqui, a gente pode localizar onde que o Lacan vai tirar a tríade dele de real, simbólico e imaginário. Inclusive do objeto A, né, desse resto. Isso que escapa, né, ao simbólico. Então, a representação de palavra não corresponde a uma única representação isolada. Por quê? A representação de coisa, ela tem a capacidade de se associar com várias outras representações de coisa. Então, por isso que uma palavra, ela pode ter vários significados, ela pode ter vários sentidos, né? Por isso que eu gosto muito da expressão fio da meada, né? Quando você puxa o fio, você vai ver que essa palavra te leva a uma porção de coisas, né? Então, por isso que quando a gente pensa a direção do tratamento, e Lacan é muito feliz em usar essa expressão de que a direção do tratamento, né? A análise se orienta pelo rastro do desejo, é nesse sentido. Então, eu vou indo pelo rastro, eu vou indo pelos restos, né? Para quê? Na tentativa de chegar ao núcleo, ao local onde essa palavra saiu, de onde ela foi originada, que seria o inconsciente. Então, a palavra, a partir de Freud, a partir de 1891, não é entendida apenas como um som ou simplesmente como um vocábulo, mas como um nó de associações que une imagens sensoriais e imagens motoras. E quando a gente fala essa palavra imagem, já é uma questão psíquica, tá? Então, imagem aqui já é essa representação psíquica de uma reapresentação de algo que me foi apresentado. Então, ou seja, se eu só consigo construir uma representação daquilo que me foi apresentado, eu só consigo falar daquilo que eu vivi.
Cada palavra é, portanto, multimodal, no sentido de que, especialmente na língua portuguesa, né, a gente consegue usar uma mesma palavra para várias situações, e em cada situação, a depender do contexto, te dá um sentido diferente. Eu posso dizer para vocês aqui que hoje eu sou paciente. Nesse contexto, vocês podem achar que antes eu era uma pessoa revoltada da vida, puto da vida. Mas se eu estivesse dentro da Unimed e eu falo, hoje eu sou paciente, vocês vão entender que eu estou aguardando por atendimento. É a mesma frase. Então, portanto, que a palavra é multimodal. Sendo a palavra multimodal, o analista precisa investigar essa palavra. Lembra da aula passada? O método nasce de uma prática que consiste em observação, investigação e interpretação. Então, a investigação está aqui. Por isso que quando eu estou analisando, né, dou um atendimento, o paciente me fala uma palavra, me fala uma situação específica, e ele diz, sabe como é, né? Se eu falar sei, acaba aqui. Porque aquilo que é para ele pode não ser para mim. Eu preciso saber o que isso é para ele. Não sei como que é. Ou seja, eu vou investigando no sentido de ir puxando o fio da meada, de fazer com que essa palavra aconteça, né? De fazer o que o Freud pensa como a associação livre. Deixa ele falar, e esse livre, né, não necessariamente é livre, porque o que ele está falando, está produzindo, já foi decidido, né, por um outro sistema. Então, se a gente puder, né, decompor as coisas, a representação vem de uma coisa representada que, portanto, vem de uma coisa. A representação palavra, né, agora se eu pegar essa representação e começar a decompor, a representação em si, ela está dividida em representação palavra, que é uma tradução da representação coisa, ou representação objeto, dependendo da tradução, que é, na verdade, uma representação dessa coisa ou desse objeto. Objeto, para a psicanálise, significa falta. Então, objeto é aquilo que representa a falta. Sendo objeto aquilo que representa a falta, qualquer coisa pode caber nesse lugar. Então, um objeto pode ser de fato um objeto, mas pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma idealização. E a partir do momento que essa idealização está construída, essa representação está posta, eu trabalho a realidade psíquica. Por isso que é possível perder até mesmo aquilo que a gente nunca teve. A partir do momento que você olha e fala assim, nossa, se lá atrás eu tivesse tomado essa decisão, minha vida tinha tomado esse caminho. Então, ou seja, o que o psiquismo entende é que nós perdemos isso. Essa vida que foi perdida. É muito interessante quando a gente começa a ver o fio, né, da onde que o Freud vai tecendo, né, o que hoje nós conhecemos como psicanálise. Assim, não existe conceito sem que haja significação. E tampouco há significação sem o recurso das palavras. Isso significa dizer, então, que não há pensamento que anteceda a linguagem. A linguagem está presente desde o início. Quando Lacan fala que a linguagem antecede o sujeito, né, pensa de novo na experiência do bebê. Antes mesmo desse pacotinho de carne nascer, ele já está sendo dito. Né? E quando ele nasce, o que eu faço? Eu banho ele no mundo simbólico. E aí, para construir pertencimento, né, a gente faz um esquartejamento da criança. Olha, tem o pé do seu pai, o nariz da sua mãe, mas a orelha é do seu avô. Você vai esquartejando a criança para quê? Para pertencer a ela simbolicamente. Mas veja, a linguagem está presente desde o início. Não há pensamento anterior à linguagem. O que Freud já indicava em 1891 é que nenhum ato de percepção se realiza de forma totalmente independente da linguagem. Então, esse aparelho de linguagem que o Freud descreve tem a capacidade não apenas de dar sentido, mas também de criar o novo. E, acima de tudo, de produzir efeitos.
no próprio sujeito. Vejam que esse texto é quase que uma resposta ao texto anterior. Então, Freud coloca no tratamento psíquico. Olha, o tratamento psíquico, né, a cura é pela fala. Então, a palavra, né, vai ser o instrumento do tratamento. E aí, no texto seguinte, ele vai te explicar o porquê. Porque, olha, a palavra, ela é o efeito dessas representações que são constituídas com aquilo que a pessoa viveu. A partir do momento que essa representação está trabalhando, eu só tenho acesso a essa representação pela fala. Então, a partir do momento que ele fala, essa fala volta. Então, o sujeito tem a possibilidade de se ouvir e, de novo, começar essa engrenagem. A psicologia vai chamar isso de ressignificação, se eu não me engano, uma coisa parecida com isso. Mas isso faz esse movimento que o Lacan escreve, desenha, lá no esquema da análise. Está no capítulo 10 do seminário 1, que é esse movimento que é quase que de uma retroação. Eu tenho algo que vai e volta, que vai retroagindo. Bom, eu acho que foi. Então, o aparelho de linguagem para Freud está montado dessa forma. Eu teria a coisa, essa coisa então precisa ser representada e vai se tornar uma representação coisa. Eu preciso traduzir essa representação, ela vai se tornar então uma representação palavra, e depois ela vira uma palavra. Então, ou seja, a representação nada mais é que um conjunto associativo. Para entender como essas associações se dão, é que Freud vai caminhar para o projeto para uma psicologia científica. Vejam como a base do aparelho psíquico está montada. Então, a coisa, vamos começar a traduzir isso daqui. A coisa seriam os sinais sensoriais, certo? A representação coisa está dentro de um lugar, que eu posso situar esse lugar como sistema inconsciente. A representação palavra estaria no sistema pré-consciente. E como Freud diz, a palavra estaria no consciente. Então, ou seja, informação sensorial, inconsciente, pré-consciente e consciente. Vejam que as lógicas de passagem é onde Freud também vai situar outros conceitos. Então, entre o sinal sensorial e a representação dessa coisa, precisa passar pela primeira barreira que o Freud vai dar o nome de pulsão. Por isso que o Freud vai dizer que a pulsão é um representante psíquico de um estímulo somático. Então, passou pela barreira da pulsão, ele precisa passar pelo quê? Pela barreira do fonema. A barreira do fonema é justamente onde vão estar alojados o que nós vamos conhecer como mecanismo de defesa. Então, quando o Freud fala que o mecanismo de defesa está lá perto do inconsciente, ou quando ele diz que o ego tem uma parte inconsciente, é porque o ego ocupa isso daqui tudo. O ego, o superego está aqui e o isso está aqui. Importante, não confundam ego, superego e eu, ou isso, eu e supereu, ou I de ego e superego com inconsciente, pré-consciente e consciente. Por quê? Tem uma diferença aqui muito interessante. Quando Freud está usando a palavra inconsciente, pré-consciente e consciente, Freud está falando de uma localização topológica. Que quer dizer o quê? Quando Freud fala inconsciente, está falando de lugar, onde as coisas estão localizadas. Quando Freud fala id, ego e superego, ele está falando de funcionamento, como as coisas funcionam. Então, o ego, enquanto funcionamento, ele trabalha nos três. Por isso que os mecanismos de defesa estariam na parte inconsciente do ego, aqui. Então, é muito importante a gente separar e não achar que é a mesma coisa. Id, ego, superego não é a mesma coisa que inconsciente, pré-consciente e inconsciente. Tá? Então, veja, aqui eu estou fazendo só essa introdução para vocês verem que aqui está o embrião. O embrião do aparelho psíquico, e tudo aquilo que vai ser gestado enquanto metapsicologia freudiana.
Então, para a gente entender a metapsicologia freudiana, a gente divide ela em três grandes áreas. Topológica, onde as coisas estão localizadas. Aí o Freud vai dar o nome de sistemas. Inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois eu tenho dinâmica, dinamismo, como as coisas funcionam dentro do aparelho. Ego, superego e id. E depois, topológico, dinâmico e econômico. Econômico é como se investe e contra-investe energia. Lembra do encontro passado, quando a gente disse que Freud entendia todas essas representações como energia psíquica? Então, ou seja, quando eu tenho muita energia psíquica, ou seja, quando algo está muito representado, eu dou muita ênfase para essa representação, eu estou dizendo de um investimento psíquico. Então, a paixão, por exemplo, é um investimento psíquico em determinada representação. O negócio é bom, né? Que a pessoa que esteja representada seja igual à nossa idealização, aí sofre menos. Agora, se a gente idealiza muito, se apaixona pela idealização que não tem nada a ver com a coisa, aí pode ser que tenha alguns probleminhas. Mas a gente deixa a Ana Sui falar de amor, né? Que ela fala muito melhor que eu. Então, acrescentando aí o último andar, né? Para a gente dar um tempinho para a gente conversar. Então, o último andar não, mais um andar, né? Então, no nosso primeiro encontro, a gente viu o tratamento psíquico, a palavra tendo efeito terapêutico, e aqui fundamentando a técnica da escuta e da fala como instrumento de terapia, como instrumento de tratamento. Seria a base para a noção de cura pela fala e o início da reflexão sobre a transferência. Neste texto, nós já temos, então, a linguagem como rede de representações, não como uma simples função cerebral. Aqui, Freud vai se afastar do organicismo e vai entender a linguagem como um processo psíquico. Eu até mudaria. Freud vai entender a linguagem como uma estrutura psíquica, no sentido de que é a linguagem que estrutura o psiquismo. A linguagem que estrutura o psiquismo. Sendo a linguagem que estrutura o psiquismo, quando Lacan fala que o sujeito é efeito do discurso, é disso que ele está falando. Quando Lacan fala que a castração ocorre na fala, na linguagem, é disso que ele está falando. Não existe alguém de cor que chega e castra, né? A linguagem, a castração ocorre na linguagem. E aqui abre caminho para a ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem que vai ser retomado por Lacan depois. Então, nós ainda precisamos acrescentar mais um andar, que é sobre o texto, o projeto para uma psicologia científica. Esse texto já está disponível lá no Drive. O Drive, para quem está chegando hoje, o link de acesso ao Drive está na descrição do grupo de WhatsApp. É só clicar lá e vocês têm acesso a esses primeiros textos, né? Depois eu vou colocar os textos base para os nossos próximos encontros. Que o nosso próximo encontro, acho que eu coloquei. Então, semana que vem, projeto para uma psicologia científica, e aí em outubro a gente já começa o ciclo da técnica, né? Pensando esses artigos sobre a técnica que está lá em 1911, né? Nas obras completas, que eu também mando para vocês em PDF. Alguém perguntou aí no chat se os encontros ficam gravados, a resposta é sim. Ficam gravados e agora disponibilizados tanto no nosso canal no YouTube quanto na plataforma. Qual que é a diferença? Para quem quiser só estudar, quiser só o conteúdo da gravação, pode acessar no YouTube normalmente, que está lá. Para quem quiser o slide que a gente está discutindo, que eu apresentei aqui, que eu uso o slide aqui, para quem quiser o texto específico, vocês podem fazer o cadastro na plataforma, que aí vocês assistem pela plataforma. Então, no final dos nossos encontros em novembro, para quem tiver com acesso na plataforma, é só clicar em concluir em todos os encontros e aí vocês têm acesso ao certificado de participação, né? Então, para quem não precisar de certificado, pode continuar só via YouTube mesmo, que está tudo certo. Para quem quiser, só fazer o cadastro na plataforma. Bom, é isso. E aí, o que vocês me dizem? Hoje eu falei um pouco mais do que eu devia no tempo. Desculpem.
Espero não ter assustado vocês. Nadinha? Oi, boa Oi, noite. Eu tenho boa uma pergunta, noite. sim. Ô, Erickson, eu fico pensando, né? Eu que comentei no chat a questão dos bebês, e aí, pelos estudos, assim, né? Esses traços minêmicos, eles vão sendo recalcados no desenvolvimento do bebê, né? E da Uhum. criança. E aí, como que esses traços eles aparecem na palavra? Porque será que em alguns momentos ele aparece na representação das palavras ou aparece no corpo? Faz sentido a minha pergunta? Faz sentido. Mas quando a gente pensa no processo de recalque, não é traço minêmico que é recalcado, é a representação. Né? E aí depois a gente pode separar, por exemplo, a representação de afeto. Né? Então, toda representação está acompanhada de um afeto. Afeto, para o Freud, vai ser justamente essa quantidade de energia investida. Se tem muito um afeto desprazeroso, se tem pouco, né, um afeto prazeroso. Então, vejam, o que vai acontecer, né, que o Freud fala sobre isso e quem vai trabalhar sobre isso bastante, eu acho que é a Françoise Doutor. Acho, não tenho certeza. No sentido de uma memória sensorial. Né? Porque quando isso é recalcado, se recalca a representação inteira, você não consegue nem lembrar de que você viveu essa experiência. E aí você chega num lugar e de repente tem uma sensação estranha, dá um frio na barriga, você não sabe o que que é. Então, assim, às vezes pode ter um resquício sensorial disso, né? Mas para você conseguir lembrar da representação, a gente precisa trazer a representação inteira, não só um traço minêmico. Né? Então, assim, a gente pode entender o traço minêmico como essa marca ligada diretamente à questão sensorial. E aí, para que isso vire uma sensação, né, para que eu consiga entender isso, eu preciso associar esse traço com vários outros traços. Quando eu associo todos esses traços, é que daí eu tenho uma representação. Primeiro, uma representação de coisa, que depois vai precisar ser traduzida para uma representação de palavra, para depois vir a palavra. E aí, para o Freud, nós só conseguimos, então, resolver as coisas quando isso vira palavra. Que a palavra está no sistema consciente. Né? Então, ele é bem categórico quando ele fala, tudo que não vira palavra, vira sintoma. Agora, pensando em clínica, eu entendo aqui que a palavra é a conclusão, a expressão, né? Mas a gente pode pensar em leitura de corpo, em Como assim? gestos, em sinalizações dentro do processo até não se chegar à palavra. Eu vou te responder de outro lugar, não sei se era isso que você está pensando. Mas quando eu entendi corpo, né, até a noção de corpo é uma representação. Quando a gente pensa corpo em psicanálise, já é um corpo tomado pela linguagem, portanto é representado. A partir do momento que o teu organismo está representado, aí ele é um corpo que você tem um domínio. E aí, beleza, esse processo fica bonito assim, quando a gente pensa assim, tudo virou palavra e resolveu, é só falar. Mas aí, Freud vai dizer que como tem algo que nem sempre aparece, que sempre escapa, e depois Lacan vai trazer a ideia do sujeito dividido, né? O sujeito não sabe o que diz. Né? Então, às vezes ele fala uma coisa querendo dizer outra. Então, ou seja, só virar palavra não é o suficiente. Por isso que Freud vai diferenciar o que seria uma palavra plena de uma palavra vazia. Então, pleno no sentido de plena de sentido, né? E é isso que o Lacan depois vai retomar no seminário 1 também, se eu não me engano. Né? Que não é falar qualquer coisa, que também não é falar aleatoriamente. Né? Por isso que
Uma conversa de boteco não substitui uma sessão de análise, da mesma forma que uma sessão de análise não substitui uma conversa de boteco. Não sei se era isso que você tinha pensado, André, ou se é nesse caminho. Mas, puxando esse gancho, vejam que se a palavra, então, é o resultado final disso, né, desse processamento. E se Freud está dizendo que é um processo que acontece em paralelo, ele responde justamente àquela via que ele abriu no texto de 1890, né, no sentido de uma via de mão dupla. Então, o corpo, o organismo, pode afetar o psiquismo da mesma forma que o psiquismo pode afetar o corpo. E daqui a gente vai ter somatização, psicossomática, né, histeria, tudo isso vem, ansiedade. Veja que a ansiedade é o exemplo perfeito para isso, né? Ansiedade é uma questão de uma representação psíquica, mas que todos os sintomas são corporais. Então, tem sudorese, tem a sensação de sufocamento, né? Que é justamente isso que a consciência usa para se defender. O texto da semana que vem, eu já falei isso na semana passada, eu vou repetir. A primeira vez que eu li esse texto, eu senti que eu não era alfabetizado. Então, assim, não desistam do texto. Ele é difícil mesmo, tá? Porque, assim, Freud escreve enquanto neurologista, e agora ele vai tentar explicar essas associações em termos biológicos. Ele ainda vai insistir nisso. Então, assim, depois Freud vai esquecer esse texto, ele vai abandonar esse texto, né, quando ele de fato percebe que a questão não está, né, na questão biológica, e sim no processo. Onde esse processo acontece, no inconsciente. Então, aqui em 1895, Freud já abandona esse projeto. 2 anos depois, ele escreve a carta para o Fliess, dizendo que não acredita mais na neurótica dele. Em 1899, ele escreve a interpretação dos sonhos, mas pede para ser publicado em 1900. Então, tá tudo caminhando. E aí, a gente passando essa parte, que eu diria que é a parte mais bruta, né, do método, a gente consegue chegar nas discussões mais clínicas, né? Pensando no lugar do desejo, de outro, mas é importante a gente fazer esse caminho antes. Fechou? Ó, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês. Para quem está assistindo essa gravação agora, se ficar com dúvida, alguma coisa, manda mensagem, manda e-mail, comenta, que isso não é um problema, que a gente responde, marca um outro encontro. Se no final desse grupo for uma coisa que a gente precisa rever, a gente marca de novo um dia aí e a gente discute novamente. Fechou? Ler psicanálise é difícil mesmo, por isso que a gente está aqui tudo junto, viu, gente? Então, agora que eu estou lembrando, na aula passada, alguém colocou no chat, eu não consegui responder, mas disse que era estudante ainda, né? Estudante de psicanálise, de psicologia, que estava dizendo que estava um pouco perdida se as coisas melhoram. Então, não melhora, mas fica suportável. Tá? A gente começa a perceber que dá para viver estando perdido, né? E por isso que a gente faz isso junto. Ó, bom fim de semana para vocês. Obrigado aí pela companhia. Tchau, E até pessoal. semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Alex. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.